Oi, Bia. Vou tentar explicar mais ou menos para você como que é essa coisa do Deleuze, sabe? Sem aprofundar muito no pensamento dele, porque não é disso que se trata, né? Tá, então vamos ao instintos e instituições. Veja como ele começa falando. Às vezes, reagindo por natureza a estímulos externos, o organismo retira do mundo exterior os elementos de satisfação de suas tendências. Quer dizer, há algo que ele chama de tendência que recebe satisfação do mundo de fora. Tá? Outras vezes, instituindo um mundo original entre as suas tendências e o mundo exterior, ou seja, de alguma forma, o humano às vezes, né, a experiência humana, institui um outro mundo que fica meio entre as suas tendências e o mundo interior. Né? Chama de sujeito. O sujeito elabora meios de satisfação artificiais, porque de alguma forma ele cria um mundo que em tese satisfaria as suas tendências. E que transformam a própria tendência ao introduzi-la em um novo meio. Quer dizer, existe a tendência, ela é maleável. Por enquanto ele não diz que é, mais ou menos, só como funciona. Tá? Então, primeiro, ela busca satisfação no mundo exterior. Às vezes o sujeito cria um mundo para que esse mundo se relacione de alguma forma com essa tendência, mas essa satisfação da tendência é artificial. Próximo parágrafo. Não há dúvida de que a tendência se satisfaz na instituição. Bom, tá, então a instituição é onde a tendência pode se satisfazer. Ele vai dizer no casamento, a sexualidade, na propriedade, a avidez. Então, a tendência que é satisfeita no casamento é a sexualidade. Na propriedade é a avidez. Então, sexualidade e avidez são nomes que ele começa a dar a essa tendência. Pode-se objetar, ainda continua no mesmo texto, né, apontando exemplo de instituições como o Estado, às quais nenhuma tendência corresponde. Aparentemente, o Estado, que é uma criação humana, que fica entre a tendência e o mundo exterior, não atende naturalmente, não atende de forma correspondente à tendência. Vamos seguir. Mas é claro que tais instituições são secundárias, que elas já supõem comportamentos institucionalizados. Ou seja, as instituições, pelo fato de serem instituições, elas já têm comportamentos pré-determinados, né? Como que ele chama? Ou comportamentos institucionalizados. A instituição cria comportamentos institucionais. Tá? Então ela cria o comportamento. Vamos lá. A qual, em última instância, encontra o princípio do qual deriva na relação social com as tendências. Então, o que ele começa a falar nesses dois primeiros parágrafos, do modo como eu entendo, é que essa tendência é uma espécie de movimento para o mundo, que ele busca no mundo a sua satisfação. Eu acho que aqui ele tem muito em vista Nietzsche, aquela ideia dos impulsos de Nietzsche. Eu acho que a ideia de impulso de Nietzsche está aqui. Que essas tendências buscam satisfação no mundo e, por vezes, o sujeito cria instituições pretendendo que ela atenderia as suas tendências. Entende? A questão que ele vai defender é que, veja na página 21, não sei se é a sua, mas se é verdade que a tendência se satisfaz na instituição, a instituição não se explica pela tendência. Então veja, a instituição,
pelo que está dizendo, embora seja um movimento de uma tendência para criar algo que a satisfaça, e de alguma forma ela satisfaz, né? A tendência encontra na instituição satisfação, mas você não consegue explicar a instituição pela tendência. Então veja, então a questão é quem criou a instituição? Se a gente criou o casamento como uma instituição para atender uma tendência que é da sexualidade, e a tendência da sexualidade é satisfeita no casamento, isso não significa que o casamento seja explicado pela tendência. Entende? A instituição, embora decorra da tendência, ela não explica a tendência. Embora a tendência encontre satisfação na instituição, a instituição não explica a tendência. Essa é a primeira ideia. Agora veja um pouco mais abaixo, nessa mesma página 21. Veja essa frase. A tendência é satisfeita por meios que não dependem dela. Da mesma forma, ela nunca é satisfeita sem ser, ao menos, coagida ou maltratada, e transformada, sublimada. De modo que a neurose é possível. Se a neurose se dá justamente porque a tendência, a satisfação da tendência, não depende da própria tendência, de alguma forma as instituições fazem com que essa tendência seja submetida à instituição. Então a instituição que satisfaz a tendência, ela o faz por maus tratos à tendência. Veja ainda no mesmo parágrafo mais afim. Ritos de uma... O mais profundo problema sociológico consiste, então, em procurar qual é esta outra instância da qual dependem diretamente as formas sociais das tendências. E aí ele vai escolher o instinto. Parágrafo seguinte. Qual é a diferença em relação ao instinto? Neste, nada ultrapassa a utilidade, salvo a beleza. A tendência é satisfeita indiretamente pela instituição. O instinto a satisfaz diretamente. Não há interdições, coerções instintivas, só repugnâncias são instintivas. Desta vez, é a própria tendência que, sob a forma de um fator fisiológico interno, dispara um comportamento qualificado. Então, a questão da tendência, ela acaba se encontrando com o problema do instinto, como se o instinto fosse, de alguma forma, isso que não se submete. O instinto não se submete. Veja mais abaixo ainda. Ou o instinto só pode ser compreendido no quadro... Não, esse aqui. Assim perguntar-se-á somente em que medida o instinto pode remeter ao simples interesse do indivíduo. Caso em que, no limite, não será mais preciso falar de instinto, mas de reflexo, de tropismo, de hábito e de inteligência. Ou o instinto só pode ser compreendido no quadro de uma utilidade de espécie, de um bem da espécie, de uma finalidade biológica primeira. Para quem é útil, é uma questão que se encontra aqui, mas mudou o seu sentido, sob seu duplo aspecto. O instinto se apresenta como uma tendência
lançada a reações específicas em um organismo. Então, ele vai trabalhar com uma espécie de dois movimentos do sujeito, que ele chama de instinto e instituição, que é instinto e tendência, dizendo, de alguma forma dizendo que a satisfação da tendência, ela pode de alguma forma encontrar objetos no mundo para atendê-la. Mas o instinto nunca. O instinto não encontra no mundo esses objetos da sua satisfação. A não ser ele apenas reage a ele. Não encontra, ele reage a ele com a repugnância, com a aversão. Né? É como se o instinto fosse uma espécie de resistência à incompatibilidade da sua própria natureza. Não há tendências sociais, mas somente meios sociais de satisfazer as tendências. Entendeu? Aqui, não há tendências sociais, mas somente meios sociais. Então, as tendências encontram na sociedade e nas instituições formas de satisfação. A questão é que isso tem um preço a ser pago, porque quando uma tendência encontra de algum modo satisfação, é porque essa tendência, ela de alguma forma foi submetida à instituição. Então qual seria o papel do instinto? O papel do instinto é reagir a isso que é estabelecido, inclusive as normas. Por mais que você submeta determinadas tendências, que elas venham se transformar em comportamentos, ou seja lá o que for, há uma dimensão instintual que não submete. Pelo menos até esse momento é como ele está trabalhando. Bom, agora no último parágrafo que ele vai dizer, reencontramos a seguinte colocação. O homem não tem instintos. Ele faz instituições. Se o humano não tem instintos e ele faz instituições, o maior apelo social é a tendência. Porque a tendência que de alguma forma ou encontra ou cria objetos no exterior que atendem. Veja só, finalmente no seu ponto mais... do mesmo modo, o instinto traduziria as urgências do animal e a instituição as exigências do homem. Veja, o instinto traduziria as urgências do animal e a instituição as exigências do homem. No homem, a urgência da fome devém reivindicação de ter pão. Finalmente, no seu ponto mais agudo, o problema do instinto e da instituição será apreendido não nas sociedades animais, mas nas relações entre animal e homem. Quando as exigências do homem incidem sobre o animal, integrando-o em instituições, totemismo e domesticação. Quando as urgências do animal encontram o homem, seja fugir ou atacar, escapar ou atacá-lo, seja para conseguir alimento e proteção. Então, na leitura dele, essa posição instintual, ela é sufocada por conta das instituições. Porque a tendência encontrou na instituição satisfação. Essa tendência que encontra na instituição satisfação faz com que o instinto dê o instinto do sujeito, o sujeito instintual, deixe de ter urgência. Então, para dizer, do modo como eu resumiria,
para que qual a relação dos instintos com as instituições? As instituições sufocaram o instinto. E ele não explora aqui, a questão é saber quais são as consequências disso. Né? Quais são as consequências de produzir uma sociedade que o tempo todo atende tendências, e tendências que criam objetos de satisfação à custa de algo mais, vamos dizer assim, mais fundamental e orgânico, que é o instinto. Mais animal do que o instinto. Veja só, a ideia de instinto não é exatamente animal, como a gente fala, né? Instinto de sobrevivência e tal, essa coisa toda, não é exatamente nesse sentido. Não é um lado animal, mas é como se ele oferecesse um tipo de vitalidade. Mas que, pelo jeito, essa vitalidade do horror, da fuga, do medo, da sobrevivência, da aglomeração, né? Como Nietzsche vai chamar, um instinto de rebanho, isso tudo é de alguma forma condicionado a uma estrutura institucional. Aí eu fico pensando, o quanto uma instituição pública, como no caso da defensoria, né, são coisas, né, que estão muito próximas, né, da pesquisa de vocês, né, da sua pesquisa também, que é uma instituição, ela recebe essa tendência. Assim. A tendência busca nessa instituição satisfação. Agora, sabendo que ela busca satisfação sempre, de algum modo, moldando, domesticando essa tendência. Então, uma tendência domesticada é uma tendência que, de alguma forma, se satisfaz na instituição, mesmo porque ela abre mão de algumas coisas. E veja que o instinto não abre mão. O instinto não abre mão. Ou ele é satisfeito, ou ele não comparece. Mas é importante ver o texto seguinte, eu vou falar um pouco deles para vocês. Bom, então, para dar um pouco mais de conclusão nisso, no texto seguinte, ele também fala um pouco de tendência, que Bergson, em 1859 e 1941, né? Que foi um texto que ele escreveu sobre Bergson. Nesse texto sobre Bergson, ele vai falar aqui lá pelas tantas o seguinte: reconhece-se o sentido dos dualismos caros a Bergson. Não somente os títulos de muitas de suas obras, mas cada um dos capítulos e o anúncio que procede cada página dão testemunho de um tal dualismo. A quantidade e a qualidade, a inteligência e o instinto, a ordem geométrica e a ordem vital, a ciência e a metafísica, o fechado e o aberto. Essas são as figuras mais conhecidas. Mas o que ele vai explicar em Bergson, que elas não são necessariamente oposições que trabalham dialeticamente ou algo parecido, mas correspondem a uma espécie de séries. São séries duplas. Aqui também deve ter em vista que o Deleuze pensa muito como um estruturalista. E o estruturalista pensa muito por duplas, né? E a partir das duplas, ele não vai separá-las, por isso que ele não é exatamente um estruturalista. Né? Como a ideia de significado e significante, onde parece que existe uma relação necessária entre ambos, o que Deleuze vai dizer, né, e ao longo das obras dele, inclusive essa frase que Bergson é muito bom, porque ele criou conceitos, uma coisa que ele vai retomar só no último livro dele, né? O filósofo que ele que cria conceitos. Então, a possibilidade de criar esses conceitos são conceitos em série, que ele coloca numa espécie de relação de aproximação e distanciamento. Então, tanto o instinto e a inteligência são elementos de aproximação e de afastamento. Significado e significante são elementos de aproximação e elementos de distanciamento, né? Mesmo porque um significante
tem um significado que leva a outro significante, que leva a outro significado. Bom, do mesmo jeito, se tem uma ciência da metafísica, a metafísica que gera que se remete à ciência, que se remete à metafísica, que se remete à ciência, e isso dentro de um jogo, né, de um jogo duplo de séries. Né? Aí ele vai dizer assim, ou então no instinto, ou ainda nas diversas formas de um mesmo instinto. Quer dizer, o instinto também, ele vai dizer aqui, que é como se fosse, esse instinto também se configura como inteligência. Né? Embora também ele use a palavra instinto nessa ideia bem mais animal. Aí ele diz, para Bergson, a diferenciação parece ser o modo do que se realiza, se atualiza ou se faz. Uma virtualidade que se realiza é, ao mesmo tempo, o que se diferencia. Isto é, aquilo que dá séries divergentes, linhas de evolução e espécies. O que ele diz um pouquinho mais abaixo, o impulso vital, portanto, será a própria duração à medida que se atualiza, à medida que se diferencia. O impulso vital é a diferença à medida que ela passa ao ato. Bom, então, se você tomar isso como uma espécie de tendência, como uma espécie de potência, um pouco mais ou menos na ideia, não exatamente na ideia aristotélica, mas um pouco na ideia aristotélica, qual é a série que você pode compor com as instituições? Deles vai dizer o jogo de instintos e tendências, ou mais ainda, o jogo da instituição com um instinto, do instinto com a instituição. Bom, como que esse instinto se relaciona com a instituição? Se tem uma espécie de vitalidade primária que produz tendências, vamos dizer assim, que busca satisfação, como eu disse antes, esse movimento de instinto e instituição, ele vai jogando, de instinto e tendência, ele vai jogando com a instituição. A questão é saber se a palavra mais forte, o poder mais forte de realizar o ato é do instinto ou da tendência. Como a tendência, quando se realiza em ato, que é o que ele diz aqui, ela se diferencia, o instinto não consegue se pôr nas instituições. Entende? A instituição não realiza o instinto. Eu não me arriscaria a dizer como que... Ele faz uma leitura de Freud aqui, mas eu não me arriscaria a dizer não, mas... É como se fosse assim, Bia. As instituições produzidas pelas tendências acabam, de alguma forma, se diferenciando das tendências, e ao se diferenciar das tendências, maltrata e submete a tendência para realizá-la. Mas o instinto não aceitaria isso. Qual instinto seria forte o suficiente para criar instituições? Talvez o Estado. Talvez o Estado seja talvez seja aquele que tem grande poder e não potência. Aquele que tem poder, mas não tem potência. O que dá para o Deleuze, de alguma forma, um certo pessimismo de que as instituições vão atender aquilo que é mais humano do humano. Elas sempre vão atender, de alguma forma, uma certa feição do humano. Né? Uma certa feição do humano. Agora, curiosamente, me parece, né, que em situações de um certo colapso da racionalidade, do juízo, de coisas desse tipo, me parece que tem muito mais uma força instintual do que uma tendência. O problema é quando a instituição
que é moldada por tendências e satisfaz tendências, e há uma certa dimensão instintual que busca sua satisfação por alguma razão na instituição, e quando a encontra, a instituição não consegue submeter esse instinto. Só que a pessoa não é razoável o suficiente para... Digo razoável, não é uma operação racional, né? Não há tendência o suficiente para ser satisfeita. É muito mais instintual. Eu acho que esse é um drama, para usar uma expressão do Deleuze também. Isso é um drama. No sentido de que ele compõe um cenário de conflitos, de um não atendimento àquilo que é mais crucial no humano. Ou de atender aquilo que para alguns humanos é mais crucial do que para outros, que seriam instintuais. Estou com a sensação que eu não ajudei muito, mas é o que me ocorreu. E ficou longo, né?